realmente determina o valor de uma empresa. Agora quero que você observe algo muito importante. O DCF parece ser uma fórmula financeira, mas na realidade ele é uma consequência de uma série de decisões empresariais. Se a empresa aumenta a margem, o fluxo de caixa aumenta. Se ela melhora o capital de giro, o fluxo de caixa aumenta. Se ela reduz o capex, necessariamente para crescer, o fluxo de caixa aumenta. Se aumenta o ROIC, o crescimento tende a produzir mais valor. Se reduz o risco e, consequentemente, o custo do capital, o valor presente dos fluxos de caixa tende a aumentar. Perceba como a estratégia do valuation estão completamente conectados. É por isso que a BMGK Capital, o valuation não é tratado simplesmente como um exercício de precificação. Ele pode ser utilizado como uma ferramenta de diagnóstico estratégico. Nós podemos identificar onde a empresa está destruindo valor e quais variáveis possuem maior potencial para aumentá-lo. Uma melhoria operacional que aumenta margens podem ter impacto no valuation. Uma redução do ciclo financeiro pode liberar capital. Uma estrutura de governança mais robusta pode reduzir os riscos. Uma marca mais forte pode aumentar o pricing power. Uma vantagem competitiva mais sustentável pode prolongar retornos elevados. Uma estrutura de capital mais eficiente pode alterar o custo do capital, ou seja, melhorar a empresa é em muitos casos aumentar o seu valuation. Como utilizar o valuation na prática? Agora imagine um empresário que esteja avaliando vender a sua empresa. Ele recebe uma proposta de 80 milhões. A primeira pergunta não deveria ser é muito ou muito pouco. A pergunta correta deveria ser: qual é o valor econômico da empresa? O valuation pode ajudá-lo a construir uma referência. Se o valor intrínseco estimado estiver próximo a 80 milhões, a proposta pode estar alinhada com a realidade econômica do negócio. Se o valuation indicar 120 milhões, talvez seja necessário negociar melhor. Se indicar 60 milhões, o empresário precisa compreender por que o mercado está oferecendo um prêmio acima do valor estimado, ou suas próprias premissas estão excessivamente otimistas. O valuation não determina sozinho o preço de uma negociação. O preço é resultado de mercado, negociações, sinergia, escassez, estratégia e circunstâncias específicas. Mas o valuation fornece uma âncora econômica racional para a tomada de decisão. Esse é um dos maiores benefícios. O valuation como uma ferramenta de gestão. Existe uma utilização ainda mais poderosa. O empresário pode fazer valuation sem ter qualquer intenção de vender o seu negócio, a sua empresa. Por que isso é importante? Porque o valuation mostra quais variáveis realmente criam valor. Imagine que uma análise demonstra que uma empresa, uma pequena melhoria da margem possui impacto sobre o valor do negócio, do que um aumento agressivo do faturamento. A estratégia deveria mudar? Talvez seja melhor aumentar a eficiência do que simplesmente buscar volume.
Imagine que o valuation mostre o capital de giro está consumindo uma parcela enorme do caixa. Talvez a prioridade seja melhorar a cobrança, estoques, negociações com fornecedores. Imagine que o ROIC esteja abaixo do VAC. Talvez a empresa precise interromper determinados projetos de expansão. Esta é uma visão extremamente importante. O valuation não serve apenas para descobrir quanto a empresa vale. Ele serve para descobrir que precisa acontecer para ela valer mais. A grande disciplina do DCF. Existe uma regra que devemos respeitar. Não devemos usar o valuation para justificar o preço que desejamos. Devemos utilizar o valuation para testar uma hipótese. Se o empresário acredita que vale 200 milhões, o papel do avaliador não é construir uma planilha que chega a 200 milhões. O papel do avaliador é fazer a pergunta: quais fluxos de caixa justificam esse valor? Qual crescimento seria necessário? Qual é a margem do negócio? Qual é o reinvestimento? Qual é o VAC? Qual o crescimento terminal? E essas premissas são economicamente desejáveis? Essa postura separa um valuation profissional de uma simples engenharia de números. Quero que você pense em uma empresa como uma máquina de geração de caixa. Ela recebe capital, utiliza pessoas, tecnologias, marcas, ativos, conhecimento e estratégia. Conquista clientes, produz receita, transforma essas receitas em resultados, reinveste grande parte do seu patrimônio e, finalmente, ela gera caixa. O valuation procura medir o valor econômico dessa capacidade de geração de riqueza ao longo do tempo. Por isso, quando analisamos uma empresa, não devemos perguntar apenas quanto ela possui. Precisamos perguntar quanto ela será capaz de produzir. E depois, quanto desse valor pertencente efetivamente ao valor investido depois de considerar o risco, reinvestimento e custo do capital. Esse é a essência do DCF. O método não elimina a incerteza, ele organiza a incerteza, não prevê